Aqui é o professor Keison Sucesso, trazendo uma revisão especial para você que vai encarar as provas do terceiro bimestre, trigonometria. Então vem comigo, acompanhe a resolução dessas 15 questões e bata o seu 10 na sua prova. Faça isso, pause o vídeo e vá lentamente acompanhando passo a passo a resolução dessas questões, beleza? O meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro, hein, galera? Vamos junto, passo a passo, vem comigo, porque na aula do Keison eu não me estresso, porque ele não tem família, ele tem o sucesso. Então vem conferir essa revisão, galera, beleza? Então a questão de número 1, vamos lá para essa revisão show de trigonometria, você que vai encarar essa prova, como nós. Primeira questão diz o seguinte: considere a função real de variável real f de x igual a 7 mais 3 seno de 5x mais 2. Determine seu valor mínimo, máximo e seu período. Muito bem. Primeiro momento, para você obter o valor mínimo e máximo dessa função, você vai ter que pensar da seguinte forma, ó. Escreve a função e na sequência você faz o seguinte: quando é que o seno vai ser máximo? Quando ele assumir o valor 1. Olha que bacana. E quando é que ele vai ser mínimo? Quando for menos 1. Então, vamos fazer duas continhas separadas, ó. 7 mais 3 vezes 1. 7 mais 3, 10. E 7 mais 3 vezes menos 1. Vai ficar 7 menos 3, ó, 4. Então, o resultado final, esse é o máximo, beleza? Ó. E o outro valor passa a ser o mínimo. E para definirmos o período da função, o período da função seno e cosseno é 2π sobre o módulo de c. Então, o c é sempre o que multiplica, no caso aqui, o x, ó. Então, você vai ter 2π sobre 5. E com isso eu finalizo essa primeira questão. Vamos lá, galera. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 2, quando ele diz assim: na função dada por f de x igual a 120 menos 30 cosseno de 5π sobre 3 vezes x, determine seu valor mínimo e máximo. Então, turma, pensa comigo, ó. O cosseno ele vai ser máximo quando ele assume o valor 1. E ele vai ser mínimo quando for menos 1. Então, você está diante de uma situação bem tranquila, ó, em que você vai fazer a continha na tranquilidade. E aí fica, ó, 120 menos 30, 90. E 120 menos 30 vezes menos 1 vai ficar 120 mais 30, que por sua vez, ó, 150. Então, aqui eu tenho o mínimo e aqui eu tenho o máximo, beleza? Sucesso total. Vamos lá, é só começo. Questão de número 3. Em física, a posição de uma partícula pontual em um oscilador harmônico é dada pela função trigonométrica abaixo. X igual a cosseno de φ, ó. E aí, onde x é a posição da partícula, A é a amplitude de oscilação e φ é a fase. Considerando que a amplitude de oscilação é de 8 centímetros, ó, o A 8 centímetros, determine a posição da partícula quando a fase é 8π sobre 3 radiano. Beleza. Então, nós vamos pegar a condição que ele deu, ó, x igual a vezes o cosseno φ, e fazer a substituição, ó, 8 vezes o cosseno de 8π sobre 3. Quanto é que vale 8π sobre 3? Ó? Π sobre 3 é 60 vezes 8, 480. Dessa maneira, nós vamos pegar 480
e dividir por 360. Veja bem, neste momento, 1 vezes 360 sobra 120. E, por sua vez, o x vai ser igual a 8 vezes o cosseno de 120. Só que o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Ou tranquilidade. Então, você vai ter 8 vezes menos 1/2. Então, menos 4. Tá bom? Centímetro. Muito bem. Questão de número 4. Se tangente de x mais y é 33 e a tangente de x é 3, determine o valor de tangente de y. Beleza. Então, é lembrar a formulazinha, adição de arcos da tangente, que é a tangente de x mais a tangente de y sobre 1 menos o produto das tangentes. Que beleza, Então, você vai ter 33 é igual a 3 mais a tangente de y sobre 1 menos o produto das tangentes. Então, 3 tangente de y. Subtende-se que aqui tenha 1. E aí, vamos aplicar o produto do meio pelos extremos. 33 que multiplica 1 menos 3 tangente de y é igual a 1 que multiplica 3 mais tangente de y. Distributiva, 33 menos 99 tangente de y é igual a 3 mais tangente de y. Nesse momento, vamos ter 33 menos 3 igual a tangente de y mais 99 tangente de y. E nesse momento eu fico com 30 igual a 100 tangente de y. Conclusão, tangente de y vai ser igual a 30 sobre 100. Ou seja, tome bufo 0 com 0, 0,3. Beleza? Muito bem, sucesso total, show! Questão de número 5, quando ele diz, calcule o valor de seno de x mais y para x igual a 35 e y igual a 55. Então, basta substituir o valor dos ângulos dados e calcular o resultado, né? Então, seno de 35 mais 55, isso fica seno de 90, que por sua vez é igual a 1. Basta ter em mente o ciclozinho trigonométrico, né? Onde o seno está sem sono. Então, é só lembrar isso aqui, Ele é máximo aqui no 90, mínimo 270. Fora do campo de ação é 0, Mais, menos, menos. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 6. Quando ele diz, a partir do solo, o pai observa seu filho numa roda gigante. Considere a altura A em metros do filho em relação ao solo, dada pela função A de t igual a 10,8 mais 3 seno de π sobre 12, que multiplica t menos 23, onde o tempo t é dado em segundos e a medida angular em radiano. Determine a altura máxima e mínima e o tempo gasto para uma volta completa. Beleza? Então, basta pegarmos toda essa parte aqui, fazer igual a 1 e a menos 1. Tá bom? Então, coloca 1 e menos 1. Feito isso, nós vamos ter 10,8 mais 3 vezes 1. Então, dá 10,8 mais 3, fica 13,8. E 10,8 mais 3 vezes menos 1. Ou seja, 10,8 menos 3, que dá igual a 7,8. Então, isso aqui é o valor máximo e o mínimo. E para achar o período, 2π
sobre o módulo de C. E quem faz o papelzinho do C é justamente o π sobre 12. Ó. Ele faz o papelzinho do C. Então fica 2π sobre π sobre 12. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Ó. Tome bufo, π com π, ou seja, 24 segundos. Beleza? Sucesso total! Show! Questão de número 7. Sabendo que cosseno de x é igual a 24 sobre 25, calcule seno de x. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Veja bem. Nós vamos aplicar o cosseno do ângulo, ó. Beleza? Vamos fazer um triângulozinho melhor. Pronto. Olha aí as coisas melhorando. Sucesso total. Então, nós temos aqui, ó, cosseno adjacente hipotenusa. E aqui eu vou chamar de y. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos, ó, 25 ao quadrado igual a 24 ao quadrado mais y ao quadrado. 625 vai ser igual a 576 mais y ao quadrado. Y ao quadrado vai ficar 49, portanto, y é 7. Tendo o valor de y, temos condições de encontrar o seno, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a questão bem de boa, tranquilidade total, né? Ó. Joga a informação no triângulo, acha o que está pendente e aplica a definição. Beleza? Sucesso total. Show! Oitava questão. Se seno de x é igual a menos 4/5 e x pertence ao quarto quadrante, determine o valor da secante de x. Beleza. Então, a gente vai considerar um triângulozinho, ó, retângulo, tá bom? E usa a definição, ó, seno, cateto oposto, hipotenusa. Esse é o famoso 3, 4, 5 pitagórico. Ora, o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como ele está no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Só que a questão pede a secante. E a secante é o inverso do cosseno. Beleza? Muito obrigado. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 9. Na função a de t igual a 2,8 mais 2,2 seno de 0,5π vezes t mais 0,6. T é o tempo em horas. O t sendo maior ou igual a 0 e menor ou igual a 24. Determine seu valor mínimo e máximo. Beleza. Então, o mesmo mecanismo, ó, vamos pegar toda essa partezinha aqui, ó, e fazer ser igual a 1 e depois a menos 1. Olha que tranquilo. 2,8 mais 2,2 vezes 1, ó. Então, isso vai ficar 2,8 mais 2,2, que dá 5. E depois, 2,8 mais 2,2 vezes menos 1, ó. Fica 2,8 menos 2,2, que dá o quê? 0,6. Então, aqui é o valor máximo e aqui é o valor mínimo. Então, questãozinha bem tranquila, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 10. Determine para que valores de k existe seno de x igual a 2k mais 5. Olha que questão tranquila, galera. Ó, o seno do ângulo x ele é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Isso é válido para o cosseno também. Então, eu vou substituir, ó, o seno de x por 2k mais 5, maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Esse mais 5 passa para ambos os membros das desigualdades com o sinal de menos. Ó. Então, aqui vai ficar menor ou igual a 1, menos 5. Menos 6, menor ou igual a 2k, menor ou igual a menos 4. E o 2 passa dividindo para ambos os membros da desigualdade. Então, aqui vamos ter que k é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual
que menos 2, ó. Beleza? Sucesso total. É nóis. Questão de número 11, ela diz o seguinte, olha só. Se o cosseno de x é 2/3 e o x é maior ou igual que 3π sobre 2 e menor ou igual a 2π, ou seja, quarto quadrante, determine o valor da tangente. Beleza. De antemão, ó, nós vamos trabalhar com um triângulo retângulo, usando a definiçãozinha do cosseno, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aqui eu vou chamar de um certo y. Aplicando o teoremazinho de Pitágoras, ó, nós temos 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, fica 9 igual a 4 mais y ao quadrado. Por sua vez, y ao quadrado é 5. Conclusão, y é a raiz de 5. Ora, se a questão pede a tangente do ângulo, passa a ser o cateto oposto sobre adjacente. Quarto quadrante, tangente negativa. Beleza. Questão de número 12. Seja f de r em r definida por f de x igual a 5 sobre 3 mais seno de x, se mzão e mzinho são respectivamente os valores máximo e mínimo que a função f assume, determine o valor do produto mzão vezes mzinho. Beleza? Olha só, o f de x vai ser igual a 5 sobre 3 mais seno de x, e que para isso nós vamos fazer, ó, o seno de x assumir o valor 1 menos 1. Quando for 1 vai ficar 5 sobre 3 mais 1, 5 quartos. E quando for menos 1 vai ficar 5 sobre 3 menos 1, que por sua vez é 5 meios. Ora, aqui nós temos, ó, o máximo, valor máximo, e o mínimo. Como a questão pede o produto deles, né, ó, aqui passa a ser o mzinho e aqui passa a ser o mzão. Ora, se você multiplicar o mzão vezes o mzinho, você vai ter 5 meios vezes 5 quartos, que por sua vez é 25 oitavos. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 13. Sabendo-se que secante de x é 25 sétimos e x é maior que 0 e menor que π sobre 2, determine cossecante de x. Beleza. Então, de antemão, nós vamos considerar um triângulo retângulo e usar a definiçãozinha do cosseno. Ó. A secante é a hipotenusa sobre a adjacente. Então, o cosseno, ó, é o adjacente sobre a hipotenusa. Com isso, a gente vai chamar de y o cateto oposto ao ângulo. Como ele quer a cossecante, basta ter o valor do y, e aí eu pego a hipotenusa sobre o cateto oposto, beleza? Então, Pitágoras, ó, 25 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais y ao quadrado. Ó. 625 é igual a 49 mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado é 576. Com isso, y é a raiz quadrada de 576, 24. Logo, a cossecante de x vai ser a hipotenusa sobre o cateto oposto. E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 14. Determine horas, respectivamente, a máxima e a mínima da função. Na função L de D, ó, 16,2 mais 2,8, seno de 2π sobre 365, multiplicado por D menos 50. Beleza. Então, basta você olhar para essa partezinha aqui da função, colocar 1 e menos 1. Então, você vai ter 16,2 mais 2,8 vezes 1. 16,2 mais 2,8, você vai ter 19. E 16,2 mais 2,8 vezes menos 1, você vai ter 16,2 menos 2,8. Então, vai dar quanto? Nós vamos ter 13
0,4. Então, nós temos aqui o máximo e o mínimo. Muito bem, sucesso total. Show! Questão de número 15. Sabendo-se que cosseno de x é 12 sobre 13, calcule seno de x. Então, nós vamos fechar essa revisão top para que você, cara aluno, tenha plena condições de se garantir nessa prova, beleza? Aqui são meus votos sinceros para todos vocês. Vamos lá, abrace a causa e assista todas essas questões aí, valeu? Então vamos nós. Então aqui você tem, ó, vamos considerar aqui um triângulo retângulo, onde o cosseno foi dado, ó. Então a gente vai ter aqui, ó, o cosseno é o cateto adjacente, hipotenusa, oposto ao ângulo eu vou chamar de y, e trabalhamos com o teoremazinho de Pitágoras, 3 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais y ao quadrado. 169 é 144 mais y ao quadrado. Com isso, y ao quadrado é 25, y é 5. Se o y é 5, o seno de x vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Então, tenham todos uma excelente prova, tá? Façam as questões na tranquilidade. Eu estou aqui na torcida por cada um de vocês. Beleza, galera? Muito obrigado, sucesso total. Um forte abraço a todos. Até o próximo encontro. Valeu, galera. Sucesso total. Show!